Aleluia. Glória a Jesus. Santos irmãos, são amados do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo 17, versículo de número 15. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Amém, irmãos? Podeis assentar. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar na presença dele e ter o privilégio hoje de conhecer esta igreja. Faço minha acompanhada da minha esposa, que sempre me acompanha por onde vou. É uma honra, é um privilégio estarmos juntos na obra do Senhor. Quero agradecer ao líder dos adolescentes, ao irmão Júnior, que nos fez o convite, contactou para estarmos com os irmãos nesse culto de agradecimento ao Senhor. Quero agradecer desde a chegada ao irmão que nos recepcionou, a recepção. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Aos obreiros aqui, ao pastor Eliabe, Deus vos abençoe, uma honra poder adentrar esta casa e cultuar o Senhor juntamente com vocês neste lugar. Parabenizar aos jovens e adolescentes. Deus vos abençoe, tá? Que o Espírito Santo continue usando esse empenho, essa dedicação. Quando dobrei meu joelho que ouvi, louvando a Deus, a minha alma se alegrou em Cristo Jesus. Deus vos abençoe poderosamente. Perdão, irmãos, a minha voz está um pouco debilitada, mas nós estamos aqui para adorar o nome de Jesus. Eu tenho por costume dizer, irmãos, que em primeiro lugar nós reunimos aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha ninguém abre, a reluzente estrela da manhã, o mais desejável de todas as nações, aquele que morreu, viveu e está vivo para todo sempre, aquele que manda em cima, aquele que manda embaixo, aquele que rege, aquele que tem, aquele que governa, aquele que constitui, aquele que destitui, aquele que chama, aquele que dá, aquele que leva, aquele que faz, aquele que ensina, aquele que sara, aquele que mata, aquele que dá vida, aquele que exalta, aquele que humilha, aquele que edifica, aquele que solidifica, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. João disse: a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quem veio aqui adorar Jesus esta noite, glória, quem veio glorificar o nome de Jesus esta noite, glória a Deus, aleluia. O culto que nós reunimos para prestar é adoração ao nome de Jesus. É até interessante, o que é um culto? Se eu fizesse essa pergunta aqui esta noite, o que é um culto? O que é um culto divino? Não é fácil responder essa pergunta.
Porque no ato da verdadeira adoração ao Deus único e verdadeiro, nós temos que evitar dois extremos: a informalidade profana e indecente, mas também o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: que o nosso culto conte igualmente com a presença do Espírito Santo em cada detalhe. Pois um culto sem a glória de Deus não tem validade. O que valida o nosso culto é a glória do Senhor. Orebai, aleluia. Oh, glória. Vou dizer mais uma vez: o que valida o nosso culto é a glória de Deus. Oh, glória. Sem glória o nosso culto não tem validade. Oh, glória. A oferta de Abel teve validade porque a glória desceu. A de Caim não teve. Oh, glória. Deixa eu voltar para o texto, irmãos. Pois bem, querido, nós estamos diante de um texto. Eu sei que os irmãos hoje, pensei até em falar João, o Evangelho de João, capítulo 15, porque eu vi no uniforme, mas o coração ardeu, e pelo que eu vi aqui, os irmãos me deixou à vontade. Foi isso, né? O irmão Júnior disse que pode ficar à vontade. E então, querido, esse versículo ardendo no coração nos faz lembrar de um momento em que Jesus está concluindo o seu ministério, e a Bíblia diz que ele indo a Jerusalém, passa pelo meio de Samaria da Galileia, e ele entra numa certa aldeia. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus se compadece deles. Jesus vê a necessidade deles. Jesus ouve o pedido deles. Jesus atende a súplica deles. E Jesus responde a eles. A resposta de Jesus para eles foi: ide e mostrai-vos ao sacerdote. A Bíblia diz que naquele momento eles foram. E o texto diz que indo eles ficaram limpos. Porque o resultado de um grande milagre se chama obediência. Milagre não acontece sem obediência. E na obediência deles, eles prepararam o milagre. Se prepararam para receber o milagre. O milagre aconteceu. O texto diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. Mas Jesus falou para ir mostrar ao sacerdote. Mas um deles viu: peraí, eu não pedi para sacerdote, eu não clamei para sacerdote, eu pedi foi para Jesus. Quem operou na minha vida foi Jesus. Ele parou e disse: espera aí, eu vou voltar para glorificar Jesus, eu vou agradecer Jesus. Glória a Deus. E o texto diz que ele voltou no caminho, ele nem estava vendo Jesus ainda, ele já estava glorificando. Olha o texto diz que ele voltou glorificando a Deus. Aleluia. Por quê? Porque o texto diz que ele mesmo viu, ele reconheceu que ele estava são. Olha que coisa interessante. Aleluia. O filho pródigo só reconhece quem ele era depois que ele perde tudo, porque enquanto ele estava em casa, perfeitamente são, ele não deu valor. Ele precisou cair em si, perder tudo, para ele poder reconhecer, ele agora cobrar forças para poder retornar à casa do pai e valorizar aquilo que antes ele não havia dado valor. Mas o texto diz que esse aqui, quando ele viu que estava são, ele voltou glorificando a Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele chega perto de Jesus, o texto diz que ele caiu aos pés de Jesus. Ele se prostra em adoração ao Senhor Jesus, dando-lhe graças. E o texto diz que ele era samaritano. Interessante que quando eles clamam, o texto não identifica raça, etnia, cor, nada. O texto diz que eram 10.
Mas o mesmo texto vai dizer que agora, quando ele retorna, um deles é samaritano. E Jesus pergunta: não foram 10? Onde estão os 9? Jesus. 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Não, peraí. 10%. A minoria é que volta para agradecer. É isso que o texto está revelando. Que na verdade a maioria é ingrata. Mas eu quero glorificar a Deus. Que os irmãos se reúnem na noite desta quinta-feira para agradecer. Eu quero com os irmãos louvar a Deus. Que os irmãos estão aproveitando o dia de hoje ou a noite deste dia para ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor realizou. Mas o texto diz, Jesus faz questão de perguntar para ele: e onde estão os 9? O texto não revela onde está, mas a gente poderia aqui buscar ou identificar, ver se algum deles se identificam com a gente, porque os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Cadê os 9? Talvez o primeiro dos 9 que não voltou para agradecer, a gente pode intitular ele como esquecido. Ele não voltou porque ele esqueceu. Você já viu? Na hora de pedir a gente não esquece. Na hora que a gente precisa, a gente não esquece. Mas depois que recebe, quão facilmente a gente segue o nosso caminho, dando continuidade e esquecendo das coisas que o Senhor fez por nós. Por isso que o salmista inspirado, ele escreve o Salmo 103: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça, não esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa, é Ele que sara, é Ele que livra, é Ele que redime, é Ele que coroa. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Mas esse aqui esqueceu, esquecido. Mesmo tendo o Salmo 103, ele esquece de agradecer. Não tem gratidão, não volta para agradecer o Senhor. Como facilmente ele vai embora. O segundo que não volta, nós poderíamos chamá-lo de desanimado. Você já viu, irmãos? Tem aquele que você fala assim: vamos hoje na igreja? Não, hoje eu estou desanimado. Não vamos. É o desanimado. Não, hoje eu não estou muito afim de ir lá não. Hoje eu estou cansado. Não, hoje não vai dar não. Mas querido, esse mesmo desânimo que é para estar agradecendo, reconhecendo, valorizando os feitos do Senhor, se você convidar ele para ir para um outro lugar, convida você mesmo, pergunta a sua carne se ela não quer ir, conversa com você, não vamos apontar outros, não, vamos falar para a gente mesmo. Aleluia, eu estou com uma indisposição para estar na presença do Senhor, mas e se for para mim ir no passeio, e se for para ir no shopping, e se for para ir em tal lugar, e se for para ir lá em tal lugar? O desânimo é o mesmo. Por isso a Bíblia diz que nós temos uma guerra, uma peleja entre a carne. A nossa luta não é carne e sangue, mas é batalha espiritual, carne e espírito. E aquele que mais a gente alimentar é o que mais prevalece. Se você alimenta mais a carne prevalece. Quando você alimenta mais o espírito domina a carne, sujeita a carne. Então ele vence a carne. Então, querido, o segundo que não volta para agradecer é o desanimado. Aleluia, ele deveria voltar, ele tem todos os motivos para voltar, para agradecer, mas ele não volta porque ele não sente fazer, ele está desanimado. O terceiro que não volta é o negligente. Você sabe quem é o negligente? É aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Ele sabe que ele tem que fazer, mas não faz. Sabe o que acontece? É que ele não está a enganar a Deus quanto ele engana a si próprio. Quando a gente deixa de fazer aquilo que é responsabilidade, aquilo que Deus nos confiou, a gente não está enganando a Deus, a gente está enganando a nós mesmos.
A gente não está prejudicando a Deus, a gente está prejudicando a nós mesmos. Porque o dia que a gente desistir de fazer ou negligenciarmos aquilo que Deus nos confiou, sem fazer a obra dele, não fica. Porque a hora que a gente mudar, a hora que a gente desanimar, a hora que a gente esquecer, a hora que a gente negligenciar, Deus levanta alguém melhor, mais capacitado, aleluia, com mais disposição, com mais ânimo, com mais fervor, com mais entusiasmo, com mais intensidade, com mais dedicação, com mais amor, com mais prazer para fazer aquilo que nós desistimos, abrimos mão de fazer, negligenciamos de fazer. Então, querido, o terceiro que não volta é o negligente. Ele tem todos os motivos para estar, mas ele não volta, ele não vem agradecer. Ele devia estar sendo grato, mas ele não é grato, ele não agradece. Lembra de Mical na janela? Aleluia, a Bíblia diz que Mical está olhando, ela deveria estar participando, ela deveria estar festejando, a arca estava retornando, a glória voltando para dentro da cidade, a presença do Senhor chegando naquele lugar, Davi abrindo mão da sua posição, o rei abrindo mão da sua posição para se alegrar na presença do Senhor. Mas a Mical negligencia o seu papel, a sua função de se unir às mulheres para adorar o Senhor, e ela fica na janela criticando, observando, apontando, e o término é que Mical se torna estéril por negligenciar a sua função, o seu papel. Então deixa eu dizer uma coisa, eu não sei qual é o seu papel, qual é a sua função, eu não sei de que maneira você chegou aonde você está, mas faça como aquela sunamita. Eu não pedi para ser, eu não pedi para ter, eu não pedi para receber. Agora tem uma coisa, ele está lá em casa, ele está no teu quarto, ele está trancado lá morto. Eu não pedi para ser mãe, eu não pedi para ter aquele filho, mas tem uma coisa, eu não abro mão, eu não renuncio, aleluia, eu não pedi para ser mãe só por um momento, eu quero voltar para casa, eu ainda quero ouvi-lo me chamar de mãe, eu não abro mão daquilo que eu gerei, aleluia, mesmo não pedindo para gerar. Oh glória, talvez você não pediu para gerar, aleluia, estar na liderança de um departamento, para ser um instrumentista na igreja, para exercer um papel, para exercer uma função, para ser um adorador, para ser um levita, para ser um pregador. Mas deixa eu dizer uma coisa, aprenda uma lição, você não pediu para ser, agora faça como a sunamita. Eu não pedi, agora eu não abro mão, eu não abro mão, não vai morrer o que eu gerei. Glória a Deus. Aleluia, 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 oh glória, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. O quarto é o calado. Meu calado. Não, eu sou assim mesmo, é da minha natureza. Eu não consigo. Não, eu não consigo. Eu sou muito quieto. Oh, mas quem disse que para louvar a Deus tem que ser como o outro? Por isso a gente tem temperamentos. Um é que nem Pedro, ele saca a espada, ele corta a orelha, ele anda sobre as águas, ele, sabe, ele revela: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas tem outro que ele é o João, o calado. Mas quando todo mundo corre, ele não corre. Aleluia. Jesus está lá sendo crucificado e todo mundo se escondeu, e ele está lá assistindo. O coração machucado, rebentado, dizendo: não acredito no que eu estou vendo. Aleluia. Eu já vi ele fazer, aleluia. Eu já vi ele realizar. Olha o que está acontecendo. Aleluia. Eu estou aqui calado, mas eu não abro mão de estar aos pés dele. Oh glória, oh glória.
Mas ele não volta, ele não vem para agradecer porque é calado. Oh, irmão, nós temos tanto motivo para agradecer a Deus. Glória a Deus. Falando, aleluia. Mas a Bíblia diz que lá em Marcos capítulo 7 e o versículo 35, e tinha também um moço que ele era mudo e surdo, mas a Bíblia diz que Jesus foi lá, aleluia, tocou nele, aleluia, falou com ele, e o entendimento da língua se lhe fez e ele falava. Oh glória, quando a gente começar a ouvir muito mais a voz de Deus, quando a gente passar a ter mais audição, aleluia, das coisas espirituais, oh glória, a Bíblia diz que do que o coração está cheio, disso fala a boca, porque tem gente que ele é calado para as coisas espirituais, tem gente que ele é muito calado para as coisas de Deus, mas para as coisas daqui não, aí a língua dele é solta, é destravada, ou se for para falar do time, se for para falar disso, se for para falar daquilo, aí ele tem argumento para mais de hora, mas se for para falar da palavra, não tem nenhum minuto, não tem entusiasmo, não consegue, não sente prazer, mas se for para falar da outra coisa, ele empolga. Mas a Bíblia diz que Cristo soltou, aleluia, o impedimento dos ouvidos, aleluia, e o impedimento da língua se desfez. Oh irmão, aleluia, o mesmo Cristo, eu disse aqui na introdução, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, e ele continua eternamente. Se ele soltou lá, isso quer dizer que se ele fez no passado, oh glória, se ele fez no passado, isso quer dizer que ele faz no presente. Glória a Deus. Oh glória, oh glória. Em quinto lugar, o que não voltou para agradecer, o reservado. Não, esse aqui é reservado. Ele não voltou não porque ele é reservado. Não, para pedir ele pede, mas agora para agradecer, ele é reservado, né? Na hora de clamar, Senhor abençoa, manda poder, unção, salva a vida, transforma, faz uma grande obra, batiza com o Espírito Santo, dá dons espirituais, trabalha nas vidas, Jesus muda, aí ele mas na hora de agradecer é reservado. Mas se o reservado se deixar e der a Deus uma oportunidade, o Salmo 34, o versículo 1, fará parte da sua vida dia após dia. Aleluia. Deixa eu correr aqui, irmão. Esse é o quarto, esse é o quinto, eu disse, o reservado. O sexto é o que vive de emoções. Ele só louva se ele sentir fazer. Ele só agradece se ele sentir prazer para agradecer. Ele só louva se o hino tocar. Ele só louva, ele só adora se a mensagem impactar. Ele só louva se ele encontrar razões. Então peraí, ele precisa de mecanismo, meio, que entusiasmo, que a carne sinta, porque no espírito ainda ele não sentiu. Ele depende de meios, circunstâncias para adorar. Ele depende de coisas acontecerem, fatores acontecerem, para que ele possa adorar. Se não acontecer, ele não louva. Mas a Bíblia diz que o salmista dava graças todos os dias, quer sentisse, quer não. Tivesse motivos para adorar, ele adorava. Se não tivesse também, ele adorava. Jesus. Oh glória. Você imagina Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor desafiando: eu vou acender a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não dobrar o joelho, vocês vão ser lançados lá dentro da fornalha. Aí o que vive de emoções? Eu não estou vendo Deus fazer nada aqui, eu não estou vendo Deus falar nada. É melhor a gente se curvar e adorar a imagem de Deus. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego não é aquele que vive de emoções. Olha, você pode fazer tudo isso aí, só tem uma coisa: a gente não dobra o joelho, a gente não reverencia a tua imagem, a gente continua servindo a Deus. E quem é o Deus? Não, a gente não precisa nem de responder quem Ele é, porque se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele continua. Glória a Deus!
Oh glória, e ponto final, aleluia, glória a Deus. Então irmãos, ele não louva por sentir, ele louva porque Deus é digno de ser adorado. Oh glória, quer ele sentir, quer ele não é por causa de circunstância. Se a gente olhar para isso, a gente tem que lembrar de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Ah, que maravilha, perto da meia-noite eles estavam numa vigília, num culto pentecostal, eles aproveitaram o entusiasmo, a pregação, eles aproveitaram a liturgia do culto, eles aproveitaram o ritualismo, eles aproveitaram o coral que apresentou dos adolescentes e dos jovens, e depois do coral, então eles oraram, então eles cantaram, porque era propício, o momento era favorável, então eles aproveitaram o ambiente, e através desse ambiente, eles adoraram a Deus. Não é nada disso, aleluia. Perto da meia-noite, eles já haviam apanhado bastante, eles estavam amarrados, os pés amarrados, as mãos amarradas, o corpo dolorido, sentindo, aleluia, o chicote, sentindo as dores, mas eles olharam um para o outro e disseram: a gente não serve a Deus por emoções, a gente não é crente por emoções, a gente é crente, a gente serve a Ele porque Ele é, oh glória, e porque Ele é, a gente vai adorar, a gente vai exaltar, a gente vai glorificar, oh glória, bendito é o nome do Senhor. Eu não sei qual é a música, eu não sei qual foi o louvor, qual foi a oração, eu só sei de uma coisa: quando eles começaram a adorar a Deus, oh glória, Deus se levanta do trono, se curva para ver, e lá da terra, oh glória, vem uma adoração, e Deus vai se aproximando da presença de Deus. Oh glória, oh glória, glória, aleluias. Sendo aquele que depende de emoção para adorar a Deus, você o adora a Deus por aquilo que Ele é. Oh, aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso de emoção para adorar a Deus. Eu adoro Ele porque Ele é digno de toda adoração, de toda Glória, honra, glória a de toda Deus. glória e de todo louvor. Aleluia. E eles vão adorando a Deus, irmãos. Oh, glória. E Deus vai agindo, Deus vai trabalhando. Aleluia. Em sétimo lugar, o que não voltou para agradecer a Deus. O sexto é o que vive de emoções. O sétimo que não voltou para agradecer a Deus é o ingrato. O ingrato. Sabe quem é o ingrato? É aquele que ele louva todo mundo, menos a Deus. Se aconteceu algo bom na vida dele, se ele recebeu uma cura, foi um bom médico. Não estou dizendo que é errado. Se ele se formou e passou hoje com louvores e exerce uma boa profissão, ele louva os professores. Se ele colhe alguma coisa vindo do interior da lavoura, e se ele tem algo então de muito bom do que a terra produz, ele acha que foi sua capacidade e habilidade em trabalhar, em saber usar os produtos certos. Ele encontra motivos e razões para dizer que o que está acontecendo na sua vida foi o empenho, a dedicação, e porque ele encontrou pessoas certas para realizar tal coisa. É o ingrato. Ele dá graça a benfeitores humanos, ele exalta pessoas, ele elogia, ele enaltece, ele engrandece, mas ele esquece de louvar, ele esquece de exaltar, de glorificar aquele que realmente faz. Oh glória. É por isso que Abacuque não acha mão de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e no campo não haja alimentos, e nos currais não haja gado, o campo não produz alimento, mas ele diz assim: todavia eu, oh glória, me alegrarei, aleluia. Não é na sabedoria da ciência, no conhecimento do sábio, aleluia, não é, não. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É gratidão, porque o ingrato não vê isso, ele encontra motivo e razões em coisas supérfluas, aleluia. Mas Abacuque está dizendo: mas eu reconheço que quem fez isso
realiza isso, e que quem faz isso é o Senhor. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh glória. Aleluia. Ingrato. Já percebeu que uma criança ela não é agradecida de natureza? Já percebeu? Quantas vezes o seu filho ganhou alguma coisa e você teve que dizer: filho, volta lá e agradece quem te deu. Vai lá agradecer, porque ela recebe e ela sai correndo. Eu me lembro que minha filha com 5 pirulitos na mão e a mãe dela dizendo: volta lá para agradecer. Ela não queria agradecer e depois a mãe disse assim, minha esposa disse: filha, dá para outra que não tem nenhum. E foi uma guerra, irmãos. Ela foi lá com muita dificuldade, dos 5 ela tirou um e deu. Aí o que ele pegou, veio cá para agradecer. Ela disse: olha, eu agora só tenho 4. Porque eu queria os 5 e eu dei um que eu tinha, eu não queria dar. Aí o irmão virou e disse: volta lá, entrega para ela. E a minha esposa: minha filha, não é assim, você tem que ser grata. Se ainda tem 4, ela só tem 1. Porque a criança não é agradecida por natureza. Ela precisa aprender a agradecer. Aleluia. Quando a gente chega na casa de Deus, quando a gente está na presença dele, aleluia, cuidado, porque muitas vezes a gente está como uma criança na presença dele, a gente não tem gratidão, a gente não é grato. Todos os dias Deus está nos presenteando com o dom da vida. Todo dia Deus está nos presenteando com a oportunidade, aleluia, de termos uma família. Todo dia Deus está nos presenteando com a oportunidade de termos amigos, irmãos. Deus está nos presenteando com a oportunidade de termos saúde. Deus está nos presenteando com a oportunidade de termos apetite, de poder alimentar, de poder fazer uma boa refeição, de poder ter um alimento na mesa, de poder trabalhar, de poder ir ao mercado, de poder comprar. E às vezes a gente chega, a gente só pede, mas glória ao nome de Jesus, que eu estou pregando para uma igreja grata ao Senhor, porque reconhece que Deus tem feito, Deus está fazendo, e Deus é glorificado. Aleluia. Oh glórias. Mas o que me alegra, querido, aleluia, é a continuidade. Eu estou querendo chegar no 10, irmãos. Eu estou indo no 8º, não é isso? Se eu não me perdi, né, irmãos? Se eu não me perdi, aleluia. Então, querido, o 9 é o indinho. Eu não vou nem chegar lá. O ignorante, eu falei qual foi o 7? Ingrato. O ignorante. O 8º. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque eu quero chegar no 10. O ignorante, irmãos. Você já viu que tem gente que ignorante? Eu não vou entrar no detalhe. Só estou aqui para os irmãos entender como que tem gente que é ignorante. E não vou, de novo, eu não vou falar. Mas eu só vou colocar uma coisa aqui para os irmãos entenderem muito bem. Aleluia. A Bíblia diz que Saul tinha um filho por nome Jonatas. E esse era o sucessor. Mas a Bíblia diz que o Jonatas não é ignorante. Ele entende que Deus levantou Davi, ainda que lá no campo. Mas na casa de Davi tinha uns ignorantes que não entendiam. Quando Davi vai lá para visitar os seus irmãos, levar alimento, socorro, ajuda, providência, saber como eles estavam. A Bíblia diz que eles estavam alinhados, eles estavam preparados, mas eles não tinham coragem, eles não tinham força para se apresentar para a batalha. Por quê? Porque o desafio Golias era: eu quero apenas um. Se me der um para vir a mim pelejar comigo, a gente acaba com a batalha. Se ele me vencer, a gente se rende. E se eu vencer, vocês se rendem. Ele pedia apenas um. Da casa de Davi tinha 3. E o exército de Saul, mas ninguém se apresentava. Mas tem ignorante, irmão. Tem gente que não se apresenta para a batalha, pastor, mas é ignorante. Se esconde atrás de uma farda, se esconde atrás de uma espada, de um equipamento, se esconde atrás de um cargo, de uma posição, mas não se apresenta para a batalha. Deixa de ser ignorante, rapaz. Quando você não tem coragem de Deus levantar alguém que tem, reconheça, valorize.
Irmãos, eu vou para o nono, e aqui eu sei que não é o caso. O nono é o indigno. Jesus, olha o que está acontecendo lá fora. Perdendo as afeições morais. A afeição moral, homem com homem, mulher com mulher. Jesus, mas a Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim mesmo. Os homens seriam indignos, profanos, desobedientes, não honra pai nem mãe, não valoriza, não dá valor, não valoriza o ensinamento dos mais velhos, e acha que é sábio, que é entendimento só porque agora é jovem e agora tem a força. É por isso que Sansão se deu mal, porque os pais de Sansão estão dizendo: olha, você é separado, tá? Ali você é ungido do Senhor, você é nazireu desde o ventre, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode descer lá. Mas o Sansão é forte, o Sansão pega portão de 600 quilos e caminha com ele 40 quilômetros nos ombros, ninguém detém ele, amarra ele com corda, parece fio queimado a fogo, não tem poder nenhum as cordas, aquilo que amarra Sansão. Então ele confia na sua força, no seu poderio, mas não é nada, é indigno, é ingrato, não valoriza. Mas eu quero crer que eu estou pregando para uma juventude, para adolescentes aqui que estão dizendo: o que está sendo me ensinado, eu vou carregar, eu vou valorizar, porque a Bíblia diz assim: honra teu pai, honra tua mãe, honra tua liderança, honra o teu professor, honra o teu chefe, para que se prolongue os dias da tua vida sobre a face desta terra. Aleluia. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória. Aí chega na escola, não quer honrar o professor. Aí chega na rua, não quer honrar os mais velhos. Aí está dentro do ônibus, não quer dar o lugar para alguém que tem idade. Aleluia. E quer depois, a tua vez vai chegar. E se a gente não honrar, como é que a gente vai ser honrado? Da honra para receber honra. A gente não recebe algo que a gente não plantou. Não adianta querer colher coisas nossas se você plantou sementes amargas. Oh Jesus, perdão, pastor. Pastor, Deus, perdão. Glória a Deus. Aleluia, para isso. Aleluia. Teve um que voltou, oh glória. Teve um que voltou, oh glória. Teve um que voltou, oh glória. E ele voltou glorificando, ele voltou adorando. Deixa eu ver quem voltou esta noite. Oh glória. Debaixo de uma palavra dura, debaixo de uma mensagem como esta, mas ele voltou, oh glória. Ele voltou adorando, ele voltou glorificando, ele voltou exaltando, oh glória. Quando você adentra aqui, que você canta, você voltou adorando, você voltou glorificando, você voltou enaltecendo, bendizendo o nome dele, aleluia. Ele voltou glorificando, aleluia. Irmãos, eu tenho o privilégio, nós pastoreamos uma congregação em Manga Larga desde 2011. Então eu tenho uma preocupação em ser ético. Eu não quero exceder horário. Eu aprendi, a gente, para ter oportunidade, você tem que valorizar a oportunidade que lhe foi dada, lhe foi confiada, lhe foi honrada. O pastor me deu tempo, mas eu quero encerrar antes do tempo que ele me passou. Mas o texto diz que um deles voltou glorificando. Oh glória. Glorificando a Deus. Oh glória. Quando você encontrar alguém glorificando, não, invista nele. Quando você vê um jovem glorificando, quando você vê um adolescente glorificando, mesmo que ele não saiba, pode investir nele. Aleluia. Eu era 10 anos de idade, eu me lembro que eu cheguei na porta da igreja, o pastor presidente, que chegou no campo, no estado do Espírito Santo, na época, o Wilson Ferreira, ele adentra, e quando ele encontrou algumas crianças, alguns adolescentes, eu chegando junto, ele olhou e disse assim: se vocês estiverem aqui, adolescentes, buscando a Deus, num culto de oração, se posicionando, se preparem, valorizem, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias através da vida deles. Quando você encontrar um jovem ensaiando, jejuando, lendo Bíblia, orando, se prepare, porque ele vai fazer a diferença. Oh glória, se prepare, oh glória, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dele. Aleluia. E tem uma coisa, aleluia, não precisa buscar passado dele, não precisa querer saber quem ele era, de que família veio, não precisa procurar informar nada disso. Se ele hoje está se empenhando em buscar
presente e diz: eu vou fazer algo tremendo. Aleluia, aleluia. Ele voltou glorificando a Deus. Sabe o lugar de glorificar a Deus é aqui, irmão. O lugar de glorificar a Deus é aqui. Oh glória, aqui é o lugar de glorificar a Deus. Oh glória. Jesus disse assim, João 17, versículo 4: Pai, eu te glorifiquei na terra. Irmão, se você pensar que vai ir no céu para glorificar Deus, lá no céu é muito fácil. O lugar de glorificar Deus, ei, jovem, adolescente, é aqui. Oh glória, oh glória. E se prepare para uma coisa. Agora, se você está além disposto a glorificar a Deus, se prepare, porque glorificar a Deus não é fácil não, tá? Eu já disse aqui algumas coisas aqui e falei para vocês, glorificar a Deus, a gente glorifica a Deus com alegria, a gente glorifica a Deus com tristeza, a gente glorifica a Deus com dor, com saúde, a gente glorifica a Deus na bonança, a gente glorifica a Deus na escassez, a gente glorifica a Deus tendo, a gente glorifica a Deus não tendo. Jesus está dizendo assim, eu te glorifiquei na terra, aleluia, mas eu fui rejeitado, me bateram, me cuspiram, me negaram, aleluia, mas eu te glorifiquei na terra. Se você colocar no teu coração glorificar a Deus aqui, se prepare, aleluia. Os irmãos de José venderam José, os irmãos de José negociaram José, aleluia, mas deixa eu dizer uma coisa, José colocou no coração glorificar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Agora tem uma coisa, se você assentou no coração glorificar a Deus, quando a gente glorifica a Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida. A primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente coloca no coração desejo em glorificar a Deus, aleluia, a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Se a glória dele manifesta na nossa vida, santidade vem em nós, oh glória. E se a santidade manifesta em nós, nós somos transformados, oh glória, oh glória. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou querendo encerrar, irmão, mas o Espírito Santo está ministrando o meu coração aqui, aleluia. Ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai operar, ele vai manifestar. Anda que o rei andava caro. Eu quero no rei, eu canto, Rabacando e aqui a Suriacaio, Mediana Ragábias, Rabacando e Arabagaia, Suriana, Rabacala, Ragábias, naquela cano e o pão, Redia Calavaia, Candarabacharaganda, Ragábias, aleluias, oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Eu disse ao pastor, eu quero só mais alguns segundos. Se você, olha, teria muita coisa aqui que o Espírito Santo está ministrando no coração para falar sobre glorificar a Deus. Mas se você assentou no seu coração glorificar a Deus, jovens, adolescentes, olha para mim, jovem e adolescente, se prepare para andar sozinho. Se prepare para perder companhias. Se prepare para perder amigos que não eram verdadeiros amigos. Que não são verdadeiros amigos. Nunca foram. Se prepare para perder pessoas que eram irmãos. Mas quando você colocar no seu coração glorificar a Deus, se prepare para andar sozinho. Oreminiai, Diorébias. Vamos para a oração ou não? Aleluia. Vamos para o ensaio ou não? Se prepare para andar sozinho. Oh glórias. Oh glórias.
Mas para fechar, se prepare também para ver os céus se abrir sobre a sua vida. Ai, Joe, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado.